Querida igreja, a paz do Senhor Jesus. Nesta noite louvamos a Deus pelo privilégio de estar na casa do Senhor. Quero convidar a igreja para abrir sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17. Se a igreja encontrou, diga amém. Orai sem cessar. Amém? Vamos repetir de novo. Orai sem cessar. Meus amados, nas últimas oportunidades que tivemos escalados pelo nosso pastor, nós sentimos a direção de meditar, e tem vindo este assunto, este versículo que nos fala e nos recomenda a oração. E são palavras ditas pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Nós não queremos tomar tempo falando sobre a igreja de Tessalônica, porque nós já fizemos isso em outra ocasião, mas estivemos falando inicialmente sobre a oração, que é esta recomendação que o apóstolo dá à igreja de Tessalônica nas suas recomendações finais. Ao todo são cerca de 24 recomendações, e esta que contém este versículo em que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, registra esta advertência, esta exortação, esta admoestação: orai sem cessar. E nós falamos que a oração, inicialmente, falamos que a oração é uma comunicação com Deus. Mais do que falar com Deus, porque falar com outra pessoa requer que nós nos comuniquemos por uma linguagem expressa, manifesta, não só por palavras. Hoje em dia nós temos ali os irmãos que são deficientes auditivos e que têm também uma comunicação por libras, outros também por braille. E assim vai a comunicação acontecendo de acordo com a linguagem, que pode ser por palavras ou sinais. Mas vimos que a oração é mais do que isso, porque a oração não é falar somente com Deus, mas comunicar-se com Deus. E não queremos repetir isto, porque queríamos, com a ajuda de Deus, avançar um pouco mais naquilo que está no coração. Orar é comunicar-se com Deus, é uma ação de comunicação com Deus, mas também orar é entrar em ação. Não só comunicação, mas também ação. Quem ora, entra em ação. Eu vou repetir: quem ora, entra em ação. Alguém pode dizer que quem ora está parado, mas quem ora já entrou em ação. E essa ação ocorre por meio de sentimentos, ou envolve, sentimentos, pensamentos, palavras que são dirigidas a Deus, buscando que a vontade do Senhor seja contemplada ou feita. Ou seja, é uma forma de agir, e uma forma de agir espiritualmente. Então, quando alguém ora, está entrando em ação no mundo espiritual, e os efeitos dessa ação poderão ser vistos no mundo material.
Quando dizemos que orar é uma ação, estamos afirmando que orar é ter uma atitude, é assumir um comportamento, é tomar um posicionamento em relação à vontade de Deus. Eu vou repetir. Orar como ação, diga comigo, é ter uma atitude, assumir um comportamento e tomar um posicionamento em relação à vontade de Deus. Orar é ter atitude. Quando é que orar é ter uma atitude? É quando orar se torna um padrão de atuação na nossa vida. E quando esse padrão de atuação, forma de atuar, orar, ela expressa o interior. Porque uma atitude ela pode ser apenas exterior e não corresponder ao nosso interior. Mas para que haja oração, essa atitude que pode ser vista no exterior, tem que corresponder ao interior. É o exemplo clássico que nós usamos sempre do fariseu e do publicano. Os dois foram ao templo orar, mas um orou e o outro não orou. Porque a ação de se dirigir a Deus exterior não correspondia ao interior. Já o outro, em humilhação diante de Deus, correspondia ao seu interior e havia esta harmonia exterior-interior, palavra e sentimento. Então, aí sim a oração se torna uma atitude. E a atitude, quando repetida, ela se torna um padrão. Mas a oração como ação também é assumir um comportamento. E ele é comportamento quando se torna algo corriqueiro, costumeiro, uma prática. O nosso modo de fazer as coisas, de resolver as coisas, de conversar com as pessoas, de ouvir com as pessoas, de interagir com as pessoas ou com as coisas ou com as situações. A oração, ela é ação quando ela se torna um comportamento nosso. Mas também ela é um posicionamento. E esse posicionamento, a oração nos faz tomar para com Deus diante de situações, de pessoas ou de coisas. Então, pode ser a oração como ação é uma atitude, a oração é um comportamento e um posicionamento. Isso quer dizer, você pode estar com uma pessoa e naquele instante em que você senta com a pessoa, você pode orar. Você tomou um posicionamento. Você, às vezes, não sabe o que virá daquela pessoa. Mas você já tomou uma posição no mundo espiritual. Você já está em contato com Deus. E você já está dizendo, Senhor, dirige-me. Me dá discernimento, me dá sabedoria. Você entra no lugar, ninguém lhe conhece, e você já está orando. Senhor, eu vou resolver este assunto, toma a frente, mostra-me com quem eu falo. Ou seja, orar é entrar em ação, é você ter uma atitude, um comportamento e tomar um posicionamento espiritual, que às vezes não é visto, não é percebido exteriormente, mas no mundo espiritual você já está posicionado diante de Deus. Hoje nós meditaremos sobre isto, a oração como ação, como uma atitude pela qual tudo da nossa vida deve começar. Em primeiro lugar, quando falamos de que a oração é uma ação pela Bíblia,
nós entendemos que a oração como ação deve ser a primeira ação. Uma ação de antecipação. Orar é uma ação que deve anteceder todas as demais ações na nossa vida. Todas. Ela precisa vir primeiro. 1 Timóteo 2:1 diz, Paulo, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam o quê? Deprecações, que são petições, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. E eu vou ler numa outra versão que diz assim: a primeira coisa que quero que você faça é orar. Isso é orar sem cessar. Paulo está dizendo, a primeira coisa, admoesto-te. E quando a palavra no Novo Testamento traz uma admoestação, é porque o Espírito Santo, por meio do apóstolo, está querendo nos levar a uma ação. A admoestação na Bíblia tem este sentido: levar a pessoa a ter uma atitude, um comportamento, a tomar um posicionamento. E ele é claro: eu te convido, diz ele a Timóteo, eu exorto Timóteo, eu convoco Timóteo. É como que Paulo está dizendo: eu, pelo Espírito Santo, estou sentindo do Espírito, Timóteo, de dizer-te, entra em ação orando. Entra em ação, eu te convoco, eu te exorto, eu te convido. Mas de que forma? Ele diz, antes de tudo. E esse antes é um advérbio que quer nos mostrar que a oração deve vir antes e diante. À frente e na frente. Uma coisa é à frente, outra é na frente. A frente toma a direção, toma a dianteira. Na frente vem em primeiro lugar, você está entendendo? E Paulo está dizendo, antes de tudo, ele quer dizer, em tempo, em lugar, em ordem, em importância, em valor, a oração deve vir em primeiro lugar. Pouco tempo para fazer, orar primeiro. Muito tempo ainda para acontecer, orar primeiro. Estou em cima da hora, orar primeiro. Estou atrasado, ore primeiro. Vou me levantar, ore primeiro. Vou comer, ore primeiro. Vou trabalhar, ore primeiro. Vou dirigir, ore primeiro. Vou falar, ore primeiro. Vou decidir. No tempo vem à frente e na frente. Ore primeiro. No lugar, o lugar deve ser permeado, ou melhor, deve ser atingido pela nossa oração. Entrei na casa, ore primeiro. Cheguei no local de trabalho, ore primeiro. É isso que Paulo está dizendo. Antes de tudo, não é de qualquer coisa. Antes de tudo. Entrou no carro, ore primeiro. Saiu do carro, ore primeiro. Claro que você não precisa todas as vezes fechar os olhos. Mas Paulo está dizendo aqui, a oração tem que ser ação, entre em ação pela oração. A oração tem que ser atitude, comportamento, posicionamento. É a melhor atitude, é o melhor comportamento e é o melhor posicionamento para começar qualquer coisa na vida, para fazer qualquer coisa na vida. Em valor, em importância, em dignidade, diga comigo, a oração
é a primeira ação. Aleluia. Veja o grau que ele coloca aqui de generalidade da oração. Ele diz assim: admoesto-te, ou a primeira coisa que quero que você faça é orar. E ele diz: por todos os homens. Isso quer dizer que não importa com quem você esteja, você pode entrar em ação espiritual. Como? Orando. Você está diante de um patrão que não se leva bem com você. Você está diante de um parente que não gosta de você. Espero que não seja você dele, porque aí você precisa corrigir antes de orar. Você vai entrar no lugar que vai contra a sua vontade, que você se sente mal. O que é que você tem que fazer primeiro? Orar. Entrar em ação. Deus nos quer orando por todos sem cessar. Veja o versículo 3, o que é que diz: isto é bom e aceitável diante de Deus. Leia de novo, veja que diz: é assim que o Deus Salvador quer que vivamos. Deus quer que nós vivamos como? Orando. Orai sem? Orando. Dentro do ônibus? Orando. Perceba, se queremos fazer algo que Deus se agrade, se queremos achar graça diante de Deus, como achou Noé, como achou Enoque, nós precisamos viver orando. Veja que o versículo 3 diz assim: isso é bom e agradável, bom e aceitável diante de Deus. Pastor, como é que a gente faz uma coisa que Deus diga assim, aceitei? É fazer o quê? Orar. Orar é a ação de antecipar-se aos fatos para alcançar resultados espirituais. Resultados espirituais. Veja o versículo 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que, veja, para que, finalidade, tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Paulo estabelece aqui, neste texto, pelo menos, 2 resultados espirituais da ação de orar por antecipação. No que dá a orar antes dos fatos. No que dá a começar tudo com oração. Paulo diz: alcançar vida quieta e sossegada. Quer entender melhor o que isto alcança na nossa vida? Vamos ver o antônimo, vamos ver o contrário de quietude e sossego. Qual é o contrário de quietude? Inquietação, ansiedade, agitação, efervescência, alvoroço, frenesi. Se você olhar direitinho, Paulo está dizendo: ore primeiro e vai se estabelecer um tempo de sossego. Ore primeiro e vai se estabelecer um tempo de quietude. E diz mais: quietude e sossego. O que é o sossego? Veja o que é o contrário: desassossego, alvoroço, perturbação, confusão. A calma e o sossego chega quando nós nos antecipamos em oração e nos rendemos ao governo e à vontade de Deus. Isso é a oração como ação. Primeiro, uma ação de rendição, de resignação, de submissão ao governo e à vontade, ao governo e ao desejo, ao governo e ao propósito, ao governo e à inclinação de Deus. É inclinar primeiro o meu coração para onde o coração de Deus está inclinado. E Jesus ensinou isso quando vocês entrem em ação na oração. Mateus capítulo 6. Mateus 6 e 9 diz: portanto, vós entrareis em ação, vos comunicareis, orareis assim: Pai nosso que estás nos, santificado seja o teu, venha o teu reino. Primeiro pedido aqui não é: Senhor, eu preciso que o Senhor entre em ação agora para atender o meu desejo. Não, venha o teu governo,
Eu estou diante de uma situação que não tem um controle. Venha o teu governo. Eu estou diante de uma pessoa que não tenho como agir com ela. Venha o teu governo. Venha a tua direção. Venha o teu propósito. Estabelece-te entre mim. Estou com uma enfermidade incurável. Venha o teu governo. Governa o meu corpo, governa minhas células, governa minhas glândulas. Venha o teu reino, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo e alegria do Espírito Santo. Porque o reino de Deus foi estabelecido na cruz do Calvário entre os homens. Ali foi reconciliado céu e terra. É por isso que é possível orar, porque na cruz estava Cristo reconciliando os homens com Deus. Deus estava ali em Cristo reconciliando os homens. E o que quer dizer isto? Na cruz, diz a palavra, Ele conquistou a cura para a minha enfermidade. Então quando eu oro sobre minha enfermidade e digo a Ele, venha o teu reino, que o que Cristo conquistou e reconciliou na cruz do Calvário se estabeleça, seja de forma instantânea ou seja de forma progressiva, mas que o teu reino venha sobre mim. Aleluia. E Jesus disse, o reino de Deus está entre vós. Falta que a gente se submeta a Ele através da oração. Venha o teu, seja feita a tua. Perceba, eu não quero fazer tua vontade. Jesus diz assim, seja feita. Jesus nos ensina e diz o seguinte, tome uma posição quanto à vontade de Deus. Antes de você querer fazer, aceite que ela seja feita. Eu vou repetir, antes de você querer fazer a vontade de Deus, diga para Deus, faça-se, aconteça a sua vontade. Isso é entrar e tomar um posicionamento por meio da oração. Como ação, a oração é o primeiro passo para pisar no território da vontade de Deus. Sem oração, a vontade de Deus não será feita. A oração que prepara a estrada para a calma é aquela que se antecipa antes de tudo. E mesmo sem conhecer, diz, seja feita a tua vontade. A oração como ação antecipada antes das coisas, e olha que Deus coloca às vezes a gente num processo de oração, se der tempo a gente vai ver isso, sem a gente perceber que está nele. Para a preparação para coisas que a gente ainda não acontece. Às vezes Deus começa 2 anos antes. E você desce madrugada, entra madrugada e diz, Senhor, o que é que está vindo que eu não sei? Mas é a vontade. É o processo da resignação e da submissão. Ele pode durar dias, semanas ou anos. Mas tome um posicionamento na oração. E tomar posicionamento na oração é, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Antes de Deus fazer a sua vontade, Ele nos leva por este processo de resignação. E esse processo ocorre por meio da oração antecipada. Abra sua Bíblia rapidamente. Atos 21 tem pelo menos 3 episódios que todos têm a ver com a mesma coisa aqui. Para a gente entender na palavra como é que o Espírito Santo nos coloca em ação na oração e nos leva a um processo de resignação ao governo e à vontade de Deus, mesmo que a vontade de Deus seja contra nossa comodidade. Versículo 4 diz assim: e achando discípulos, ficamos ali quantos dias? Grave isso. Por que eles ficaram ali 7 dias? Veja o versículo anterior. Vamos ler do 1. E aconteceu que, separando-nos deles, navegamos, correndo o caminho direito. Paulo está vindo de onde? E Paulo está indo para onde? Escute. Paulo sabe, diga comigo, Paulo sabe de onde vem, mas não sabe para onde vai. Você já chegou a algum momento assim na sua vida? E achando um navio que ia para a
Fenícia. Embarcamos nele e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando-o à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. Ele estava indo para Jerusalém, mas algo lhe causava dúvida. Fisicamente ele ia para Jerusalém, espiritualmente ele não sabia se devia ir para Jerusalém. Você já se encontrou em algum momento assim? Que fisicamente você vai para um lugar ou vai fazer alguma coisa, mas espiritualmente você está em dúvida? Paulo estava assim. E achando discípulos, ficamos ali quantos dias? 7 dias. E eles, pelo Espírito, diziam a Paulo: não suba a Jerusalém. Passaram 7 dias assim. Todo dia Paulo ia orar com eles. Possivelmente eles diziam: pastor Paulo, nós estamos sentindo que o senhor não deve ir a Jerusalém. Não deve ir. Paulo tinha vindo de Éfeso, tinha se despedido dos apóstolos, dos presbíteros. Eles choraram e se despediram dele. Aí ele passa esses 7 dias nessa peleja espiritual, essa disputa. E havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade e postos de joelhos onde? Na praia. Fizemos o quê? Oramos. Antes de partir ele orou. Com certeza ele já vinha orando esses 7 dias, porque há essa ação do Espírito. Agora perceba, Deus está retardando Paulo. E a atmosfera de oração já está acontecendo, a ação de oração. Perceba isso. A demora com oração é ação. Aí diz, oramos. E oramos onde? Na praia. E despedindo-nos um dos outros, subimos ao navio. E eles voltaram para suas casas. E nós, concluída a navegação de Tiro, viemos, aí ele vai. Versículo 8. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós que com ele estávamos, chegaram a Cesareia, entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Por que Paulo fica com ele? É algo muito sutil, muito suave no texto, mas me impressionou isto. E tinha 4 filhas virgens que profete. É como que Paulo diz: eu vou ficar na casa de Filipe, porque a casa de Filipe é casa de oração. Filipe era homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria, está lá em Atos capítulo 6. Filipe tinha experiência, já tinha sido tomado por Deus e transferido de um lugar para outro, coisa única. E isso repercutiu na igreja. Pois bem, Paulo diz: nós vamos passar pela casa do evangelista Filipe, eu vou lá na casa dele. Porque havia esta dúvida: será que deve ou não deve? Vai ou não vai? Então ele vai. E diz o versículo 10, demorando-nos, diga comigo, demorando-nos. Percebe que a ação de oração às vezes demora, mas não é porque demora que você está parado, você está orando. E demorando-nos ali por muitos dias, não diz nem a quantidade, eu não sei quantos dias foi, se foi 10, 15, 20, 21, 30 dias, mas diz aqui, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágapo. Coisa única acontece aqui, não vai acontecer em outro lugar no Novo Testamento. Coisas únicas, eu vou repetir, coisas únicas, singulares. E aí o que é que acontece? Perceba, olhe para cá. Primeiro demora 7 dias. Depois fica um número de dias indefinido. E o povo vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E essa demora, o que é? Preste atenção nisso. O que é que Deus está fazendo? Deus está sincronizando o Cronos com o Kairos. Vai ter que Paulo atrasar aqui para dar tempo de Ágabo chegar ali. Paulo pensa que eu venho pelas filhas de Filipe, que são profetisas, e eu vou trazer quem ele não pensa, Ágabo, para dizer a ele o que ele tem que fazer. Orar é entrar em ação no mundo espiritual. E é uma via de mão dupla. Aleluia. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligou seus próprios pés e mãos e disse: isto diz o Espírito Santo.
Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem está cinta e o entregarão na mão dos gentios. E ouvindo nós, diz Lucas com os demais irmãos, rogamos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que não suba a Jerusalém, não suba a Jerusalém. Mas Paulo, oh coisa bonita, respondeu: que fazeis vós lamentando, pranteando, lacrimejando? Quer dizer que quando eles ouviram aquela mensagem, as lágrimas começaram a cair, e eles começaram a derramar lágrimas, a chorar por Paulo. E Paulo diz: por que vocês estão derramando lágrimas? Por que vocês estão esmagando a pedaços, partindo o meu coração, fazendo-me rachar de medo? Oh, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. O processo de oração na vida de Paulo foi um processo de ação, de espera pela voz do Espírito Santo. Por meio da oração antecipada, Deus te dará sossego e calma para enfrentar as tuas lutas. Foi o que Paulo ensinou a Timóteo: antes de tudo, ore, Timóteo, e haverá calma e sossego. Aleluia. Talvez sua vida não esteja quieta nem sossegada, porém, se você permanecer orando, o sossego será estabelecido como resultado da tua antecipação na oração. Para quem ora com antecipação, escute, para quem ora com antecipação, Deus prepara um tempo de sossego, de quietude, e enquanto esse tempo não chegar, continue orando, porque ele já está preparado por Deus. Atos 28. Qual era o medo dos irmãos? Paulo, não vá, porque serás preso, Paulo, serás ligado. Só que a forma como termina o livro de Atos é lindo. Termina em sossego, termina em calma. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação. Antes disso ele passou por tempestade, o navio se perdeu, se lembra disso? Foi levado para lá, levado para cá, respondeu, aí diz, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Deixa eu lhe dizer uma palavra esta noite, que Deus colocou no meu coração. Por causa das tuas orações antecipadas, por causa da tua submissão à vontade de Deus na oração, haverá um tempo de liberdade e sem impedimento para fazeres a obra do Senhor Jesus. Lembre-se, priorizar a oração estabelece um tempo de quietude e de calma. Como resultado, a oração de antecipação é algo muito importante. Voltemos a Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, Jesus diz assim, portanto, versículo 9, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos, santificado seja o teu, venha o teu, seja feita a tua. Vamos dizer juntos todo o versículo 10, 1, 2, 3. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração de antecipação, orar antes da vontade ser feita, orar antes de que o reino, o governo se manifeste naquela situação, é uma ação de pedido que atrai a forma do céu agir para a terra. Atrai, eu vou dizer de novo, a forma do céu agir. É uma atração do céu para a terra. Venha o teu reino. Se o reino já está entre nós, que ele aconteça entre nós. Que o teu domínio, que o teu governo aconteça.
E seja feita, porque ainda não foi, seja feita a tua vontade. Isso é antecipação, ação de antecipação. Seja feita a tua vontade. E Jesus disse algo, não é de qualquer forma. Ore especificamente e diga: seja feita, que a tua vontade seja feita na terra, tal como é feita no céu. Se ela é perfeita no céu, seja na terra. Se ela é boa no céu, seja na terra. Se ela é agradável no céu, seja na terra. Orar por antecipação é atrair o céu para a terra. Aleluia. Isto não significa dizer que a vida na terra vai se tornar o céu. Mas isto quer dizer que a vontade que é perfeitamente feita nos céus, por meio da tua oração, ela pode acontecer na terra. Aleluia. O que está em realce é a forma que a vontade de Deus é feita. Perceba, seja... O que Jesus está ensinando é a pedir que a forma dos céus agir esteja em sintonia com a nossa vida na terra. Que a terra entre em sintonia com os céus. Que o meu corpo entre em sintonia com os céus. Que a minha mente entre em sintonia com os céus. Que meu casamento entre em sintonia com os céus. Isso é orar, isso é agir. Que a minha família entre em sintonia com os céus. Que meu emprego entre em sintonia com os céus. Não espere que a terra se transforme em um céu. Mas ore de forma antecipada para que na terra a vontade de Deus, o propósito, o desejo de Deus seja feito em sua vida. Você gostaria de ver sendo feita a vontade de Deus que está planejada nos céus na sua família? Você gostaria de ver sendo feitas as bênçãos dos céus sobre o seu casamento? Você gostaria que aquilo que Deus planejou nos céus para você aconteça aqui na terra? Antecipe-se aos fatos em oração, ore sem cessar. Abra a Bíblia em Gênesis. Aleluia. Capítulo 24, versículo 1 ao 7. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir a minha mulher a esta terra, farei, pois, tomar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. Que missão difícil. Você vai ter que escolher esposa para ele. E ele não pode, quando você chegar aqui, querer ir lá, porque não gostou da mulher que você vai trazer. O Senhor Deus dos céus, olha a oração, que me tomou da casa do meu pai, olha o governo, o reino, e da terra da minha parentela, e que me falou, olha a vontade, e que me jurou, promessa, vontade: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Escute, quando nos antecipamos em oração, os que nos cercam aprendem a orar conosco. Também recorrem a Deus e a reconhecer que Deus tem o governo das situações. Quando ele chega, o servo, diante da cidade de Naor, que era o avô de Abraão, aí o servo parte para a Mesopotâmia. Tem uma ação que é sua de obediência, você tem que entrar fisicamente em ação, mas há uma direção, há alguém que já tomou a frente por causa da oração de Abraão. Aleluia. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água. Veja que coisa linda isto aqui. Ele vai para o poço,
na hora certa. Isso se chama providência. Agora, ele antes de fazer a escolha e de olhar, o que é que ele faz? Ele ora. Diga comigo, ele entra em ação. Fez ajoelhar os camelos junto a um poço. E versículo 12 diz: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Abraão se antecipou orando e foi copiado por quem? Por Eliezer. Comece a tornar a oração uma ação, um comportamento, uma atitude, um posicionamento na frente dos seus filhos. Pai, acabou de... Calma. Pai querido que estás dos céus, venha sobre esta casa o teu governo, seja feita a tua vontade. Você está começando a entender? Chega no emprego. Uma vez a gente passou uma situação dessa. Um equipamento caríssimo falhou, queimou. O rapaz chegou correndo e disse: aconteceu o que não era para acontecer. O que foi que aconteceu? Você crê? Aquele grupo se reuniu. Eu estava lá no meio e vi. Impor as mãos. O técnico já tinha vindo, a autorizada já tinha vindo, já tinha dito: queimou, não tem jeito. Mas não podia queimar. Estendeu as mãos. E tem gente que está aqui e viu essa situação. Venha o teu reino, venha o teu governo, entre em ação. Ele viu Abraão fazer, o que é que ele faz? Ele faz a mesma coisa. Ele nem sabe direito quem é Deus, que Deus nunca apareceu para ele, mas ele faz assim: ó Deus, que Abraão ora toda vez que eu vejo ele em dificuldade. Em vez de reclamar, em vez de protestar, em vez de xingar, abre a boca para orar, age, toma um posicionamento espiritual. Orai sem cessar. Se eu e você não conseguirmos orar para ver o que queremos acontecer, não é xingando que vai acontecer, porque o reino é de Deus. Eu vou dizer de novo: o reino é de Deus. Eu vou dizer de novo para você dar o melhor glória a Deus da noite: o governo é de Deus. Satanás disse para Jesus: me adora que eu te dou os reinos do mundo. Ele disse: você sabe com quem está falando. Você é atrevido desde que caiu lá de cima. O reino da terra, o homem entregou a parte dele para ti, mas eu vim para pegar o resto e dizer: o reino é do Pai, o reino é do Pai, o reino é do Pai. Agora perceba, ele aprendeu com Abraão a tomar posicionamento e a pedir a vontade. Aí ele diz assim: Deus de meu senhor Abraão, Deus que governa quem me governa, dá-me hoje bom encontro. O que ele está pedindo? Seja feita a tua. Ele não me diz assim: eu quero ir, não. Ele diz assim: dá-me. Eu quero um encontro, mas segundo a tua vontade. Dá-me hoje bom encontro. E faze. Ele pede para si a vontade e pede que Deus dê um resultado de misericórdia ao seu senhor Abraão. Dá-me e faze. Dá-me, isso é governo de Deus. Dá-me e faze. Quanto demora um período de oração? O período completo que se aperfeiçoe dentro da minha vida, essa ação contínua de dizer: dá-me e faze, porque teu é o reino, o poder e a glória. Dá-me e faze-me. Se você tiver que fazer uma escolha desconhecida, ore primeiro. A primeira ação é orar. Orar por antecipação é deixar que Deus lhe dirija a escolha certa. Diga amém. Quando nos antecipamos em oração, reconhecemos que Deus dá e faz. Dá para dizer isso? Quando nos antecipamos em oração, estamos reconhecendo que Deus é quem dá e Deus é quem faz. Quando você já está orando por algo que você não sabe o que é ainda, acontece isso? Então você já está entendendo espiritualmente e já tomou um posicionamento. Deus é quem dá e Deus é quem
faz. Quando nos antecipamos em oração, nós temos condições de pedir direção e sinais inconfundíveis para fazer escolhas. Veja 24:13. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja feita a quem designaste a vontade, ao teu servo, desígnio, propósito, Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu Senhor. Na oração por antecipação, devemos pedir, diga comigo, conhecimento, para ter discernimento do que verdadeiramente foi designado por Deus. Quando nos antecipamos em oração, a vontade de Deus, escute, que está planejada nos céus, é feita na terra. Melhor ainda, ela vem ao nosso encontro. Veja o versículo 15. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, com quem? Com Deus. Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, ou seja, ela era filha do primo de Isaac. Você está entendendo não, né? Saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Escute, ele vai orando, e quando ele vai orando, já dentro da cidade, o anjo que Deus enviou na frente começa a dizer no ouvido de Rebeca: é a hora, bora, pressa. Eliezer não está vendo, está orando, está com os olhos fechados. Deus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E no mundo espiritual já há uma ação de Deus, é uma via de mão dupla. Você vai agindo com Deus, toma posicionamento com Deus. Eu não sei, mas tem coisas que Deus já começou a fazer desde o começo da tua oração. Só quem crê nisso glorifica o nome do Senhor. É um ciclo a oração. Quando o negócio pega, não para mais. Oh glória! Abraão ora e diz assim: Deus vai enviar um anjo. O anjo vai lá. Aí sai aqui devagarinho. Tim. Quem sai? Eliezer. De camelo. Vai dando devagar. Todo dia, 1 dia, 2 dias, 3 dias, não sei quanto dia ele levou. E o anjo já está lá. O anjo já está lá, colocando desejo. Se chegasse alguém que tivesse condições de casar comigo. Você sabe que você começou a orar e a tua bênção não sabe nem que tu estás orando por ela. Há um ciclo. O ciclo de Abraão passa para Eliezer. O ciclo de Eliezer alcança Rebeca, aleluia. Isso é ação na oração. Não somos nós que criamos a situação. Deus nos guia ao lugar certo, e a oração nos segura no lugar certo. Aleluia. Escute, pastor, está demorando. Se você está orando, você está no lugar certo. E a tua oração está te segurando no lugar certo. E quando a oração nos mantém no lugar certo, Deus traz no momento certo a resposta ao nosso encontro. Se você está orando por algo ou por alguém, escute, e não viu a resposta, não saia da oração. Sua oração antecipada, antes de tudo orar, se lembra? Está mantendo você no lugar certo. Quando alguém olhar para você, ainda está orando, estou. Por quê? Porque eu estou no lugar certo. A bênção vai chegar. A oração está te segurando no lugar certo. Eu vou terminar agora. O que Deus prepara por causa da tua oração antecipada está preservado.
está reservado por Ele. Versículo 16, que aqui diz: e a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem homem não havia o quê? Conhecido. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Você crê que Deus reserva para quem ora por antecipação e se mantém no lugar da oração? Deus preserva e reserva coisas que Ele manifesta depois a todos. Só uma parte crê nisso. Está crescendo, está aumentando. Não abra a Bíblia porque o tempo não dá, mas veja o que diz o Salmo 31 e 19. Oh, quão grande, diga comigo, é grande. Oh, quão grande, diga de novo, é grande. Diga, a resposta da minha oração é grande. Levanta a tua mão e diz de novo, diz sozinho aí: a resposta da minha oração é grande. É bonita. É grande, é bonita e ninguém mexeu nela. Ela está preparada por causa de que você tem orado, tomado a posição da oração. Oh, quão grande é a tua bondade, que tu fizestes o quê? Que guardaste, diga comigo, que guardaste, para os que te temem, e que tu mostrastes aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. O que é que este texto está dizendo? Há um tempo de ocultação para quem está orando, há um tempo de revelação para quem está orando, e quando o tempo de revelação chega, até quem não queria ver, vai ter que ver. Vamos ao versículo 17 do capítulo 24. Somente depois de agir orando é que devemos tomar decisões. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Não conte a história toda, deixe que Deus complete o resto da história que você confessou com Ele. Escute, depois que Deus lhe atrai na oração e lhe dá a direção, vá em busca da confirmação. Não se precipite. Lembre-se de que você falou na oração a Deus. Por isso sua oração foi antecipada, para que você tenha sinais de que Deus está agindo. Faça os testes que você antecipou a Deus, mas não se precipite. Não induza a resposta. Se contenha. É para isto que a tua oração foi antecipada. É para isto que a oração antecipada existe. Para que a gente não induza, para que a gente discirna, para que a gente tenha calma e sossego na hora de fazer. Diga amém por isso. Vamos ler do 17 ao 20. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água no teu. Pronto. Só metade, para ver se é ela mesmo. Aí se é a hora mesmo. E acabando ela de lhe dar de beber, ela mesmo disse: tirarei também água para os teus camelos. Aí ele começou a se alegrar. Oh glória, a bondade reservada está se revelando. Vai chegar essa hora na tua vida. A oração está te segurando no lugar. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez. E ele só olhando. Você vai ficar só olhando. E as coisas, ó. E correu outra vez ao poço para tirar água. E tirou para os camelos. E ele, em vez de ajudar, ele só olhando, só olhando. E o homem estava o quê? O homem estava o quê? Admirado. E que diz mais o texto? De vê-la calando-se,
para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. O negócio de quem ora não é com festim, não é com fogo de artifício. O negócio de quem ora é com Deus. O que Deus prepara tem precisão. Deus não improvisa. Deus prepara com exatidão. Perceba. E disse, versículo 23. Aí vem o teste. Porque o meu Senhor disse, não pode, tem que ser da mesma família. E é a primeira que sai. E é a primeira que faz. De quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós posarmos? E ela disse, olha, se o negócio não foi enviado do céu. Eu sou filha de Betuel, filho de Milca. Aí ele disse, quem é Betuel? Quem é Milca? Quando ela falou assim, o qual ela deu a Naor, ele disse, meu Deus, o teu anjo agiu aqui, Senhor. Tu mandastes a filha do primo de Isaac. Teu dedo foi lá e escolheu a hora. O crono se cruza com o Kairos e a plenitude acontece. E você está no lugar certo por causa da oração. Quem entendeu o que Deus está falando, diga glória a Deus. Orar por antecipação nos faz valorizar a vitória. Completa a nossa alegria. Versículo 27. E disse... Bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benévola e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, esse pequenininho aqui, ele diz, o Senhor me guiou, olha aí, governo e vontade, no caminho à casa dos irmãos de meu Senhor. João 16 e 24, Jesus disse, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Você pensa que a história para aqui? Escute, tem muita gente envolvida na oração. Tem muita gente orando. É Abraão orando. É Eliezer orando. E tem mais. Isaac estava orando. Gênesis 24, 62. Ora, Isaac vinha. De onde se vem? Oh glória! Do poço de Beer-lahai, porque habitava na terra do sul. Você se lembra que poço era esse? Foi o poço de quem? O poço de quem? De Agar, o poço do vivente que me vê. Ele estava indo ali por quê? Porque havia ouvido a história que um anjo havia aparecido ali a quem? Agar. Então ele ia orar lá. E ele ficava orando lá. Porque se o anjo apareceu a Agar, um dia vai aparecer para mim. E vai mesmo. Aí veja o que acontece. Rebeca também levanta. Aí diz, e Isaac saíra a orar no campo. Ação, postura, posicionamento. Ele tomou um posicionamento. E levantou os seus olhos e olhou. E eis que os camelos vinham. Isaac fora orar no campo, como costumava. E ele levanta os olhos e eis que eles vêm. E Rebeca também levanta os olhos e vê Isaac. E desce do camelo. E alguma coisa mexeu com ela. Eu acho que foi o anjo de novo. Que é aquele homem? Que é como Deus atrai um ao outro. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, é o meu Senhor. Então ela tomou o véu e cobriu-se. Aleluia. Talvez a tua bênção nem sabe que você está orando por ela por tanto tempo. E quando o teu emprego chegar, você olha e a primeira coisa que você vai olhar para ele vai dizer, por você eu orei tanto. Oh, glória a Deus. A oração é a ação espiritual que inicia a mudança que Deus deseja fazer no mundo natural. A coisa não para. Gênesis 25. E estas são a geração de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, Arameu de Padarã, irmão de Labão, arameu. E Isaac fez o quê? Orou, diz o versículo 21. Insistentemente ao Senhor. Ele tomou uma ação, um posicionamento na oração. Por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor fez o quê?
ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, fez o quê? Concebeu. A nossa oração é ouvida pelo Senhor e o mundo natural é alterado. Quando falamos sobre ação, nós estamos falando sobre o modo de proceder. Veja o versículo 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque eu sou assim. E foi fazer o quê? Perguntar ao Senhor. O que Rebeca estava dizendo? Ela não entendeu porque havia uma guerra dentro do ventre dela. Ela diz: eu sei o que está acontecendo, mas eu não sei o que significa o que está acontecendo. Geralmente, o Espírito do Senhor nos leva a desenvolver uma atitude constante de oração por situações que nós desconhecemos. E isso se chama consultar ao Senhor. Mas quando consultamos ao Senhor, nós nos antecipamos aos fatos desconhecidos. Se você está orando por algo com antecipação, Deus lhe dirá qual é o próximo passo. Você não ficará somente na oração. A oração é apenas a primeira ação, mas não será a única. Eu quero te dizer que o Deus que guiou Paulo, o Deus que fez retardar Paulo para dar uma resposta e uma direção, o Deus que fez Abraão orar para que houvesse providência, Eliezer viajar e chegar na hora certa, e Rebeca sair da cidade na hora certa por causa da oração, e depois quando ela vem com Eliezer se encontrar com Isaac na hora certa que ele vem da oração, é o Deus que está te dizendo: na oração te instruirei, te ensinarei e te guiarei com os meus olhos.